Imagine o seguinte, sua vida está uma bagunça, você sente que não está dando conta das coisas, não está dando conta de tudo que precisa ser feito. Isso está te gerando um sentimento de incompetência e está afetando cada vez mais a sua autoestima, causando cada vez mais ansiedade e desânimo. Mas um belo dia, você começa um tratamento e percebe que as coisas estão começando a mudar. Sente-se com mais energia, mais interesse no trabalho, muitas ideias na cabeça, muitos planos e começa a dormir menos e não ficar cansado. Cerca de 5 horas por noite estão sendo suficientes para você. Agora você tem motivos para estar satisfeito, certo? Errado! Nesse vídeo eu vou te contar a história de Lucélia, que envolve TDAH, transtorno bipolar e questões relacionadas à produtividade. E vou te mostrar que para ser produtivo e funcional, menos pode ser mais. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então vamos tentar entender a história de Lucélia, que ela é uma história ilustrativa, talvez que represente muitos problemas de muitas pessoas. Percebam o seguinte, Lucélia, ela chegou no psiquiatra, né? Lucélia representa um caso real que eu tenho acompanhado recentemente, e ela chegou em atendimento com suspeita de TDAH. Ela trouxe essa demanda, ela tem 32 anos, trabalha como numa espécie de assessoria no escritório de contabilidade de investimentos, e o seu trabalho hoje em dia é 100% home office. E aí ela chegou com essa demanda, que ela tinha um histórico de dificuldades, e estava, pelo que ela tinha visto em redes sociais, e tinha uma pessoa conhecida que tinha sido diagnosticada com TDAH, ela tinha se identificado bastante. E esse foi o pontapé inicial da nossa investigação, a partir da demanda dela, e de fato ficou constatado, foi possível verificar uma série de características que denunciavam, indicavam que de fato ela tinha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aqui, só para vocês entenderem, vou colocar algumas das características que definiam o TDAH em Lucélia. Então, desde a infância, ela tinha dificuldade em manter o foco, né, um foco mais prolongado em tarefas que ela não tinha muita motivação. Isso é uma característica central do TDAH. Tinha muitas dificuldades com procrastinação, ela procrastinava bastante, especialmente quando ela não estava motivada. Problema na gestão de tempo, isso influenciava a organização das tarefas, o próprio cumprimento dos horários, dos prazos. Ela também se sentia muito desorganizada, de forma geral, na gestão tanto dos compromissos como dos próprios objetos pessoais dela. Era comum ela perder coisas em casa, não saber onde colocou. Ela tinha uma percepção de inquietação, a dificuldade para relaxar. Ela também apresentava uma característica de impulsividade, especialmente impulsividade verbal, na forma de falar. Isso causava muito problema nos relacionamentos dela. Era uma pessoa que falava tudo que pensava, com pouco filtro, processava muito pouco antes de se expressar. E também tinha muito problema com o controle financeiro, a impulsividade financeira por compras, que sempre trazia muitos problemas orçamentários e econômicos aí para ela ao longo do tempo. Então, isso é alguma das características que ela tinha, né? Que definiam bastante, ali prejudicavam bastante o funcionamento dela, e a partir disso foi possível firmar o diagnóstico de TDAH. Mas como sempre a gente deve fazer quando encontra TDAH num adulto, quando consegue identificar, precisamos sempre estar de olho nas comorbidades, porque, via de regra, quase todas as pessoas com TDAH, especialmente que não foram diagnosticadas, tratadas na infância e adolescência, desenvolvem algum outro problema psiquiátrico, comumente transtornos de humor, transtornos de ansiedade. No caso de Lucélia, isso era também uma realidade. Ela tinha um quadro que caracterizava um transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de ansiedade mais comum num adulto. Características principais presentes nela, que caracterizam esse transtorno. Preocupações excessivas, ela tinha uma tendência de se preocupar excessivamente, exageradamente, com diversos temas, né? Muitas vezes ligados a questões de desempenho. A tensão muscular era uma queixa constante, dor na região cervical, na região dos ombros, cefaleia, dor de cabeça. Insônia, em função dessa ansiedade, especialmente a insônia inicial, na hora quando ela ia deitar à noite, vinham todos aqueles pensamentos de preocupações, do que deixou de fazer no dia, o que é que ia fazer no dia seguinte. E irritabilidade nos períodos de maior ansiedade, ela ficava mais intolerante, mais impaciente. Então, essa e outras características foram fáceis para se definir como um transtorno de ansiedade em Lucélia, comorbidade ao TDAH. O TDAH veio primeiro, até porque o TDAH é um transtorno no neurodesenvolvimento, ele começa obrigatoriamente na infância, e o que acontece com essas pessoas
é que ao longo da vida elas vão desenvolvendo outros problemas de saúde mental, muito comum, depressão e transtorno de humor. Além da ansiedade, do TDAH e do transtorno de ansiedade, Lucélia também tinha um quadro de transtorno depressivo, sendo que, como todo transtorno depressivo, a depressão ela vem em fases, em episódios. Então ela tinha um histórico de episódios depressivos no passado. Naquele momento, naquelas primeiras consultas, ela não estava depressiva, ela não tinha sintomas depressivos, mas ela tinha um histórico de mais de um episódio depressivo no passado, o que caracteriza o transtorno depressivo recorrente, né? Que a gente pode chamar popularmente de depressão. Naquele momento ela não estava em depressão, mas ela tinha, né, a doença depressão. Então aí temos duas comorbidades psiquiátricas junto com o TDAH, um quadro muito clássico, né? Porque é raro você ter uma pessoa com TDAH que tenha só TDAH. Muito bem, nessa avaliação de depressão tem um ponto de atenção que é o quê? Quando a gente está avaliando uma pessoa, identifica que ela tem um transtorno do humor depressivo, a gente sempre fica de olho na possibilidade dessa depressão fazer parte de um transtorno bipolar. Eu já fiz vídeos falando sobre transtorno bipolar, o conceito, as definições. Recomendo, né, você quiser se aprofundar um pouco nesse tema, vídeos bem legais, eu posso colocar aqui na descrição. Mas de forma geral, uma depressão ela pode ocorrer num contexto de um transtorno depressivo comum, unipolar, mas pode também acontecer no contexto de um transtorno depressivo bipolar. O que faz a gente dizer se a pessoa é bipolar ou unipolar é se ela teve um episódio de mania, que é um episódio alterado de humor, em que o humor fica, grosso modo, o contrário de uma depressão. A pessoa pode ficar muito eufórica, muito irritada, acelerada, mais impulsiva. É uma fase de humor alterada, um polo que a gente chama de polo de cima, né? A depressão é o polo de baixo, de você ficar triste, desanimado, sem energia. O polo de cima do transtorno bipolar é essa coisa de ficar acelerado, agitado, mais desorganizado. Na investigação, né, olhando para o passado, perguntando para ela sobre esses dados, não tinha nenhuma característica que fosse identificado que ela tinha tido alguma mania. Então o diagnóstico dela era um transtorno depressivo unipolar e que no momento ela não tinha sintomas. Então esse era o quadro dela no início do tratamento. E aqui que começa uma parte muito interessante. O primeiro ponto aqui, quando a gente desenvolvi o plano de tratamento Lucélia, foi tratar a ansiedade primeiro. E por quê? Esse é um ponto que pode ter muita polêmica com os pacientes quando eles chegam no tratamento, porque muitas vezes eles chegam assim, apesar de perceberem, admitirem, já terem a ideia de que são ansiosos. Eu tenho ansiedade há muito tempo, mas a coisa do TDAH, às vezes até pela novidade do diagnóstico e pelo TDAH explicar uma série de dificuldades que a pessoa passou ao longo da vida, existe uma pressa natural do paciente quando recebe um diagnóstico de tratar o TDAH. Se eu vou tratar o TDAH, minha vida vai ser melhor, eu vou superar uma série de problemas. Mas, do ponto de vista até do funcionamento do cérebro, se a gente tem uma ansiedade que está descompensada nesse momento, uma ansiedade que está ativa, e um TDAH, a gente primeiro precisa tratar a ansiedade, ou pelo menos melhorar a ansiedade, para conseguir melhorar o TDAH. E isso tanto tem a ver com os remédios, porque os remédios de TDAH, eles podem piorar uma ansiedade que não esteja bem equilibrada, como também sintomas de ansiedade, uma ansiedade ativada, descompensada, ela pode piorar os sintomas de TDAH. Então, às vezes, só tratando a ansiedade, você já consegue melhorar muitas coisas no desempenho da pessoa. Então, quando a gente pega um paciente transtorno de ansiedade, TDAH, a gente vai olhar muito para o transtorno de ansiedade, né? É sempre olhar muito para ele inicialmente. E assim foi feito um plano de tratamento com a medicação. Essa paciente já estava em psicoterapia e ela começou a utilizar uma medicação de primeira linha para tratar transtorno de ansiedade generalizado. Ela começou a tomar esse remédio, uma dose menor, e ela percebeu uma melhora de ansiedade depois de algumas semanas, mas sem melhora nos sintomas nucleares do TDAH, né? O problema do foco, a procrastinação. E aí, com a melhora da ansiedade, estávamos agora autorizados, né? Ou as condições estavam dadas para iniciar a medicação mais específica do TDAH, que se chama, né, faz parte da classe dos psicoestimulantes. Os remédios de primeira linha para tratar TDAH, os que melhor funcionam, com base em todos os estudos feitos, são a classe dos psicoestimulantes. Os representantes são o Venvance, né, o nome comercial Venvance, lisdexanfetamina, o metilfenidato no envelope chamado Concerta, né, e a Ritalina e Ritalina LA. Esses são os remédios disponíveis aqui no Brasil de primeira linha para tratar TDAH. E aí foi feita a opção pelo remédio chamado Concerta. Ela começou a usar, né, já tinha um remédio da ansiedade e começou a usar o Concerta nessa fase. E aí o que é que ela percebeu? Numa dose baixa do psicoestimulante, o remédio para o TDAH, ela percebeu sim já uma boa melhora na concentração e foco, o que a deixou muito feliz.
considerando todo o histórico de dificuldades, mas uma piora na ansiedade. Aqui começa a complexidade do processo. E aí, você quer saber o que aconteceu com a Lucélia daqui para frente? Antes disso, lembra de dar um like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que ele é importante e conseguir chegar a mais pessoas. Então, olha só, quando ela começou a perceber uma piora da ansiedade, a análise que é feita sabemos que os remédios para TDAH, eles podem sensibilizar um pouco para a ansiedade. Às vezes é bem desafiador tratar ansiedade e TDAH ao mesmo tempo, porque tem esse ponto de equilíbrio, né? Mas como ela estava com remédio de ansiedade numa dose mais baixa, existia um espaço para ajustar um pouco a dose, buscando esse maior suporte. O medicamento é sinônimo de suporte, né? De conseguir te ajudar a funcionar melhor. E aí foi aumentado um pouco a dose do remédio para ansiedade. Mas aí, algumas semanas depois, começou a acontecer um fenômeno, digamos, um pouco estranho, né? Esse paciente começou a me reportar, né? Fora de consulta mesmo, pelo WhatsApp, a gente tem um acordo aí de fazer, de reportar, assim, quando acontecem algumas coisas diferentes. E ela começou a me escrever, e assim, com um padrão, até a forma dela escrever estava um pouco diferente, fazendo textos muito longos, né, muito volumosos, e que denunciavam o estado de humor que ela estava. Ela começou a entrar num estado mais acelerado, mas que ela descrevia como ótimo. Eu tô ótima, né, agora eu tô mais produtiva, né, eu tô agora controlando meu TDAH, e agora eu tô fazendo muita coisa, e com muitos planos, e com muitos projetos. E aí acendeu o sinal de alerta. Opa, pode estar acontecendo uma coisa estranha aqui. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas para ela e falei assim, como é que está seu sono? Né? O sono é um elemento muito estratégico para a gente avaliar. E foi quando ela me disse, eu tô dormindo assim, umas 3 horas da madrugada, mas porque eu tô muito produtiva, né? Eu fico até de madrugada fazendo as coisas e tal. E aí durmo 3 horas e acordo assim umas 8 horas, né? Umas 8, 7, 8 horas. Opa, 4, 5 horas de sono. Esse não é o padrão normal dela e, na verdade, quase nenhum ser humano. Existe uma média de sono entre os adultos de 7 e 9 horas de sono necessário para ficar bem. E de fato, antes ela precisava dormir isso para ficar bem. E agora ela estava dormindo 5 horas por noite e ficando muito bem, passando o dia com muita energia, com muita disposição e tal, né? Então, muito claramente, aquilo ali não era um estado normal, né? E aí ficou claro, né, investigando melhor, que ela tinha entrado no estado de hipomania, que é o estado que eu estava comentando agora há pouco, um estado alterado de humor que denuncia um transtorno bipolar. E aqui, olha a complexidade. Ela já tinha um transtorno de ansiedade, muito claramente, ela tinha um TDAH, e aqui a gente estava conseguindo diagnosticar que o transtorno de humor dela, que parecia ser apenas um transtorno de humor depressivo, porque ela só tinha históricos de episódios depressivos no passado, não era apenas uma depressão, era um transtorno bipolar e ela estava entrando numa mania. E a questão dos próprios remédios, a combinação dos remédios psicoestimulantes com o remédio para ansiedade, pode ter facilitado a entrada nessa hipomania. E aí qual é a cilada aqui? Porque o paciente, quando ele começa a entrar nesse estado de humor mais alterado, de se sentir mais alegre, com muita energia, mais poderoso, quer dominar o mundo, parece ser muito bom. Especialmente quando você faz contraste com um histórico de procrastinação, de improdutividade. Só que é um estado alterado de humor. E esse tipo de situação traduz uma inflamação no cérebro, uma espécie de inflamação mesmo. Então tem duas consequências aqui. Tanto você, no estado de hipomania, você pode fazer coisas muito inadequadas, né? Como, por exemplo, ser mais grosseiro com as pessoas, tomar decisões que vai se arrepender depois, que você tende a estar mais impulsivo, né? Achar que está sendo produtivo, mas na verdade você só está mais agitado, você está fazendo mais volume, mas não exatamente com mais eficiência. E o segundo grande problema é que quando a mania e hipomania passa, né, quando ela acaba, existe uma chance muito grande do indivíduo entrar numa depressão. É como se você tivesse gastado toda a sua bateria naquela agitação e aí você entra no estado de exaustão, o que é muito ruim. O estado depressivo sempre é muito negativo. Então, naquele momento, existia uma pressa. Quando foi identificado que essa paciente estava na hipomania, a prioridade era tirar ela da hipomania. E nos remédios que ela estava tomando, se sabe que, especialmente o psicoestimulante, né, o remédio para TDAH, ele acaba jogando contra, porque ele incentiva, é como se ele alimentasse a hipomania. Então, então, a primeira medida foi tirar o remédio para o TDAH. E olha a confusão, porque assim, nossa, né, na visão dela, ela estava melhor do TDAH, né? Tipo assim, nossa, meu TDAH está curado aqui, eu estou produtiva. E aí, se eu tiro o remédio para TDAH, eu vou voltar a ter TDAH, né? E assim, foi difícil trabalhar com ela essa ideia, mas a gente conseguiu negociar, tirou esse remédio e colocou no lugar um estabilizador de humor. E aí o interessante é que o TDAH que ela tem é um TDAH do tipo misto, né? O TDAH misto é o quê? Eu tenho características de desatenção, problemas com foco, procrastinação, que é o déficit de atenção, né, que está lá na sigla, e eu tenho características do H de hiperatividade, né, da TDAH. O H de hiperatividade, impulsividade. Então tem pessoas que têm um TDAH
mais predominantemente desatento, pessoas que têm um TDAH mais predominantemente impulsivo e hiperativo, tem pessoas que têm um TDAH misto, que é a mistura dessas duas características, é o caso dessa paciente. Então, o estabilizador de humor que entrou no tratamento dela pensando no transtorno bipolar também é um medicamento que funciona muito bem para esse H do TDAH, a hiperatividade e impulsividade. Então, de alguma forma, a gente estaria tratando parte desse TDAH. E aí o resultado foi muito bom. Apesar dela ter entrado numa fase depressiva, que durou um tempo mais curto, depois de hipomania, isso era quase inevitável, mas passada a depressão, ela conseguiu entrar num estado de equilíbrio muito interessante. E hoje em dia, sem uma medicação específica para o TDAH como psicoestimulante, ela está usando só uma medicação para ansiedade, que de alguma forma também é um regulador do humor, e o estabilizador de humor, ela está conseguindo ser muito produtiva. Aqui também tem os aspectos do próprio aprendizado dela, das questões comportamentais, né? Porque assim, a partir do diagnóstico de TDAH, ela foi desenvolvendo estratégias para melhorar a sua gestão de tempo, procrastinação, né? O desempenho nas tarefas, que vão além do uso da medicação. Mas aí, com o humor estável, ela está conseguindo funcionar muito melhor, incluindo fazer frente, né? Fazer um enfrentamento melhor das dificuldades do TDAH. E quais são as lições dessa história de Lucélia dentro dessa temática de TDAH, transtorno bipolar? Eu vou destacar 4 pontos aqui. Primeiro, tratar TDAH junto com ansiedade e transtorno de humor requer muito cuidado no time, no momento em que você seleciona um plano medicamentoso. Esse é um erro comum que muitos profissionais cometem, de muitas vezes ou ignorar o TDAH, muitas vezes ficar até invisível, né? Não conseguir diagnosticar, suspeitar, ou quando você olha para o TDAH e você tem muita pressa a tratar o TDAH e esquecer de olhar mais cuidadosamente para as comorbidades. Então, esse time é importante. Se eu não tiver humor estável, razoavelmente estável, ansiedade razoavelmente bem controlada, eu não vou conseguir tratar esse TDAH e corro o risco de ter outros problemas. Ponto número 2. Nem todos os pacientes com TDAH vão se beneficiar com os remédios de primeira linha. Como eu estava descrevendo, os remédios de primeira linha para TDAH são os psicoestimulantes. Qual é o problema que esses remédios podem ter para algumas pessoas predispostas, né? Desequilibrar, né? Descompensar o humor, né? Transtorno bipolar, isso é algo muito mais sensível, na ansiedade também. Então, nem todo paciente vai realmente se beneficiar com esses remédios. Não significa que esse tratamento ele vai ficar meia boca ou um tratamento inadequado. Há outras ferramentas medicamentosas e sempre lembrar também das ferramentas, das estratégias não medicamentosas que precisam estar sendo utilizadas para que os pacientes consigam melhorar dos sintomas de TDAH. Terceira lição. Transtorno bipolar sempre é uma possibilidade dentro de um cenário de transtorno de humor e sempre deve ser monitorado. Então, quando você pega uma pessoa que tem histórico de ter depressão ao longo da vida, você nunca vai ter certeza que ela é bipolar, que ela tem transtorno bipolar até o dia de aparecer uma mania ou hipomania. Então, tanto essa mania e hipomania pode ter acontecido no passado, e aqui contando um segredo de Lucélia, que eu não comentei antes, ela já tinha tido hipomania no passado, mas que ela mesma não tinha percebido como tal. Essa informação veio da psicoterapeuta, psicóloga que acompanhava a Lucélia há muito mais tempo, antes dela chegar para as consultas comigo, ela já tinha percebido, alguns anos atrás, uma fase parecida. E ela conseguiu me reportar isso. E aí ficou muito mais claro que era um transtorno bipolar mesmo, porque essa hipomania já era a segunda que ela estava fazendo ao longo da vida dela. Então, o transtorno bipolar sempre deve ser monitorado. Os pacientes que têm transtorno de humor, especialmente que estão usando remédios para TDAH, é sempre importante estar de olho nesses efeitos, né? Você entrar numa fase mais eufórica, dormindo pouco, não ficando cansado, mais falante, mais impulsivo, opa, sinal de alerta para transtorno bipolar. Quarta lição, a atenção do profissional no time de ação faz muita diferença no desfecho. Porque veja que a identificação da hipomania, quando ela estava chegando, ela tinha poucos dias daqueles sintomas de hipomania, foi muito importante para agir, porque se aquela hipomania tivesse ficado semanas, podiam acontecer 2 fenômenos bem ruins. Primeiro, essa hipomania podia escalar para uma mania, né? Sintomas mais fortes que podiam assim, causar muito mais estrago na vida dela. E segundo, essa hipomania ela poderia acabar de forma mais natural como um ciclo e ela poderia entrar numa depressão muito mais forte. Então, agir mais rápido, fazendo os ajustes nos remédios e até alertando a paciente, né? Isso tem a ver com a psicoeducação, ela tomar consciência de todos esses detalhes do que acontece com o seu comportamento, com suas emoções, faz toda a diferença no resultado. A gente precisa agir no momento certo para conseguir ter os melhores resultados possíveis. E assim chegamos ao final deste vídeo em que eu contei a história do Lucélia, um paciente com TDAH, foi diagnosticada só na idade adulta, mas que depois
foi evidenciado que ela tinha também transtorno bipolar, já tinha um transtorno de ansiedade, teve um tratamento mais complexo em relação ao uso de medicamentos, mas que tem conseguido avançar em relação à melhora dos seus sintomas e qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e coloca aqui algum comentário. Você conhece algum caso como o de Lucélia? Coloca aqui um pouco da sua experiência e eu vou ter o maior prazer em estar interagindo com você. Até o próximo vídeo.